Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Estava ausente alguns dias por coisas pessoais e que não pude estar gravando para vocês como eu gostaria. Mas hoje, graças a Deus, eu estou de volta e tenho uma mensagem da parte do Senhor para o vosso coração. No livro de Josué, eu vou ler com você o que o Espírito Santo ministrou nesta manhã. Eu vou ler com você e eu sei que Deus vai falar com você grandemente. Livro de Josué, do capítulo 10, a partir do versículo 12. É um versículo que eu gostava muito de ouvir quando eu era adolescente. A palavra de Deus fala assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu vou ler novamente o versículo 14 para você, porque o Espírito Santo quer falar com você nesse dia. Eu não sei o que você está passando, o que você precisa ouvir. Eu não sei qual é o consolo que você perdeu da parte do Senhor, mas eu vou repetir novamente o versículo 14, porque você vai entender o que Deus está falando com você. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu estava estudando a palavra do Senhor para trazer essa mensagem para você nesse dia. Eu não sei que horas que você vai escutar, nem sei o dia que você vai entrar. Mas eu sei que no momento que você ouvir essa mensagem, você sentirá que o Espírito Santo está falando com você. Esses dias que nós estamos vivendo, como eu sempre deixo declarado nas minhas mensagens, são dias de tribulação. Os tempos, eles estão aí e só não está vendo quem não quer ver. Eu olho a situação dos dias atuais e você que segue a política do mundo, você que segue as redes sociais de alguns comunicadores e que trazem notícias do mundo, você entende que o mundo ele está correndo cada dia que passa para se cumprir a palavra do Senhor. Eu estava estudando a palavra do Senhor e o Senhor trouxe no meu coração essa mensagem, porque essa mensagem é forte, porque é um milagre extraordinário. Vocês estão vendo aqui que diante de uma oração de um homem, porque o Senhor respondeu a oração dele, o Senhor fez que o sol e a lua parasse por completo no céu. E aquele dia foi prolongado para quê? Para garantir a vitória de Israel. Escute uma coisa. Imagina o poder que Deus tem. Imaginou? Não se compara com os seus pensamentos. Deus vai além dos seus pensamentos. Deus está acima daquilo que você pensa. Eu lendo as Escrituras Sagradas e observando os profetas de Deus, os homens escolhidos de Deus, eu me deparei também com o profeta Elias. A palavra fala lá no livro de Reis, 1 Reis 18, que Elias, ele orou para que Deus enviasse fogo do céu e como prova do poder de Deus, Deus envia, Deus responde, Deus queima, Deus aceita aquele holocausto, Deus manda fogo e queima tudo, destrói tudo, porque ali Deus estava declarando, eu sou poderoso e eu respondo à oração dos meus filhos. Também no livro de Reis, mais 2 versículos à frente, no capítulo 20, você vê o rei Ezequias. É uma pessoa que estava doente, que recebeu uma profecia para
arrumar a casa dele. Por quê? Porque o tempo dele estava chegando, era o fim dele. Só que ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor para que o Senhor venha de encontro a ele e ouve a oração dele. Deus, assim, responde a oração, não só ouve, mas responde a sua oração. E a palavra me garante que Deus ainda acrescentou 15 anos a mais. Você lê na história, você lendo a história, você pensa assim, mas 15 anos não é muita coisa. Mas uma pessoa que ia morrer em poucos dias, Deus acrescenta 15 anos. Você vê a história de Ana, aquela que era estéril, que não podia ter filhos, e Deus responde a oração de Ana. E ela tem um filho, o primeiro filho, que se chamava Samuel, e depois Deus ainda deu mais filhos para ela. Então Deus, ele atende a oração do homem. Escute uma coisa, a palavra de Deus fala no Salmos 34 que os justos clamam. Você clama, eu clamo, não é? Nós clamamos. E lá no Salmos 34, a partir do verso 17, fala assim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Não é uma tribulação. Às vezes você passou por uma situação difícil, Deus te livrou. Agora você está numa situação mais complicada e fala, não, mas dessa Deus não vai me livrar. Não. Ele está garantindo para mim e para você que Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Oração, ela tem poder. A oração é a chave da sua vitória. Tem dias que não temos vontade de orar, de fato. Tem dias que nós, não, devido às circunstâncias, do que aquilo que nós estamos vivendo, nós perdemos muitas das vezes a motivação de orar. Nós não queremos, é a mesma coisa quando nós não queremos debater ou conversar sobre algo, o que acontece? Nós nos isolamos, nós evitamos de falar, de nos comunicar, verdade ou não é? Assim, muitas das vezes quando nós estamos chateados com a situação, e nós não compreendemos porque nós estamos passando por essa situação, nós deixamos de conversar. Porque eu não quero conversar, eu não tenho nada para conversar. Porque oração é uma conversa, é um diálogo que você tem com Deus. Ele te responde, Ele fala com você, Ele te dá sinais. Então, quando eu não oro, eu deixo de conversar com Deus, porque eu não quero conversar com Deus. Tem pessoas que estão assim, eu não quero conversar com Deus porque a situação que eu estou vivendo não muda, a realidade que eu estou vivendo é dura, as sensações que eu tenho dentro de mim, as sensações ruins de morte, e eu não quero. Mas aí que você está equivocado, porque esses homens aqui, eles oraram a Deus, ou eles conversaram com Deus, e a palavra diz que o Senhor atendeu a voz de um homem. Você é um homem, você é um ser humano como eu sou. Eu sou um ser humano como você é. Então, eu oro, Deus responde. Você ora, Deus responde. Eu lembro de uma vez que me sucedeu uma cena que Deus deixou, que tudo se fechasse para mim, as portas todas se fechassem. E vocês sabem que todo mês você tem faturas e mais faturas para pagar, não é? As contas elas não esperam, principalmente quando você tem empresas, né? Quando você tem uma empresa, você tem uma série de coisas para administrar financeiramente. E se o dinheiro não entra e ele só sai, chega um momento que ele vai o quê? Faltar. E eu lembro-me que Deus fechou as portas. Deus não permitiu que o dinheiro entrasse, mas o dinheiro estava saindo da minha conta. Chegou um momento que Deus me deixou ficar no zero. Eu recorri a algumas pessoas próximas, mas chegou um momento que não teve como recorrer. Eu estava angustiada. Eu estava exausta. Sabe como quando você está exausta, que você nem consegue dormir à noite, tão preocupada que você está?
Escute uma coisa que eu vou falar para você. Deus, Ele move circunstâncias para te abençoar. E essas circunstâncias estão cooperando para o seu próprio bem. Eu sei que Deus estava me ensinando a confiar nele, como Ele me ensina todos os dias. Só que confiar em Deus não é para os fracos. Não é. Confiar em Deus é para aquele que se volta para Deus de todo o coração e fala: Senhor, mesmo não entendendo, eu vou confiar. Aí quando eu estou fraco, eu sei que eu estou forte porque a minha confiança está no Senhor. Quando você deposita de verdade a tua confiança no Senhor, Ele vai fazer um milagre. E você vai entender que não foram as suas mãos que fizeram, mas que foram as mãos de Deus que a fizeram por você. Escute uma coisa. Eu estava muito angustiada. Eu tinha dias, passou meses e meses, mas Deus não deixava faltar. Eu não ficava devendo nada para ninguém. Mas o dinheiro não entrava, como eu fazia? Deus criava sempre uma situação. Não era o montante que eu queria. Eu queria um montante alto para fechar tudo e ficar tranquila com o dinheiro na minha conta. Mas não entrava aquilo que eu queria. Mas Deus não deixava faltar. No último momento, lá estava a provisão de Deus. Teve um momento que eu estava tão cansada, fisicamente, mentalmente, que eu já não tinha força. Eu sei que eu entrei no banheiro do meu escritório. Eu ajoelhei no banheiro do meu escritório e falei: Deus, eu já não aguento mais essa luta. Eu não quero passar mais por isso, Deus. Eu sei que o Senhor pode abrir uma porta. Eu sei que eu posso fazer uma venda. E com essa venda eu posso pagar todas as contas e ficar tranquila. Foi essa a minha oração. Escute isso. Deus, mande uma provisão essa semana para mim. Naquela semana, entrou em contato comigo um americano. Esse americano, ele queria adquirir uma fazenda, não é? Aqui se diz quinta, uma fazenda aqui. E tinha um anúncio meu era uma das minhas quintas ou fazendas mais caras que eu tinha no meu site, na minha imobiliária. E ele entrou, marcou a visita, eu levei ele, apresentei o imóvel, apresentei tudo, né, a casa, a fazenda, tudo. E naquela semana ele pediu para marcar outra visita, marcou outra visita e falou assim: eu gostei, eu vou ficar com o imóvel. E ele ficou. Foi Deus, ele abriu aquela porta para mim. Escute isso, porque você precisa ouvir isso nesse dia, você que está desanimado. Eu consegui vender aquilo, ele falou assim: eu vou ficar. Só que os documentos, tinha muita coisa que tinha que retificar, era 140 mil metros quadrados de área, ou seja, 14 hectares de terra, e aquilo tinha que retificar, não estava retificado as áreas, e aquilo levou um processo mais ou menos de 4 meses, quase 4 meses. Ainda Deus me deixou à espera 4 meses, e não vendi nada mais. Mas mesmo assim, Deus suprindo. Mas eu sei que quando eu consegui receber a comissão, né, daquela venda, foi uma comissão que eu consegui pagar tudo, né, e ficou um dinheiro garantido para mim. Ali foi a providência de Deus em favor da minha oração. Mas quando a gente tem que passar pela luta e Deus está te ensinando a confiar, você vai ter que passar, não adianta você querer fugir da situação. Nós estamos vendo aqui um caso, por que Josué, ele falou com o Senhor, para que o Senhor fizesse algo em favor do povo de Israel? Porque havia 5 reis, era uma batalha crucial. Eles estavam lutando, sabe, com 5 reis, reis cananeus, povos poderosos. E se Deus não entrasse com a mão dele, eles teriam perdido a batalha. Eles não conseguiriam aniquilar todos, mas ele precisava de mais tempo. E Deus deu tempo, porque a palavra fala que foi quase o dia inteiro ali, aquilo parado. Não houve um dia semelhante. E nem haverá, porque aquilo ficou marcado na história, por isso que está relatado aqui nas Escrituras Sagradas. Ei, escute que eu vou falar uma coisa para você. A nossa oração, ela tem poder. A nossa oração, ela tem poder. Se uma pessoa está enferma, eu vou chamar os presbíteros da igreja e eles vão orar. Por quê? Porque a oração deles tem poder sobre a minha vida.
Se uma pessoa está doente e eu peço uma pessoa que ore por mim, aquela oração ela tem um poder sobrenatural. Eu lembro-me que uma vez, ainda na minha adolescência, que fui numa igrejinha pequena, e a pastora daquela igreja me dava a oportunidade, e eu orava pelas pessoas e eu sentia poder saindo das minhas mãos. As pessoas não viam, né? Mas eu via, minhas mãos aqueciam, eu via poder saindo das minhas mãos. Por quê? Era uma mágica? Não. Porque Deus libera poder através da nossa vida. Assim como Deus libera bênçãos através da nossa oração. Tem coisas que nós não temos como fazer. Naquele tempo, eu não podia fazer nada. Eu estava, como se diz, com a corda no pescoço praticamente. E aquela cobrança de um lado, cobrança do outro, você fala assim, gente, o que eu vou fazer? Porque assim, você olha assim e fala, não, mas Deus, ele deu essa empresa, Deus, Ele que me colocou nesse lugar e agora não vai dar certo? Vai dar certo. Só que ele não te garantiu que todos os dias você ia viver momentos de paz. Eu olho para a vida de Davi como uma referência porque o Senhor ungiu como, usou o profeta Samuel para ungí-lo como rei, mas o Senhor não prometeu, olha, Davi, o seu reinado vai ser um reinado de paz. Não. O Senhor disse que estaria com ele, que ele era escolhido, que o Senhor escolheu para fazer aquilo. E o que acontece? Que ele enfrentou filisteus, ele enfrentou a própria família, os próprios filhos foram contra ele. Então há uma questão aí que a gente não entende, porque às vezes Deus nos promete algo, as coisas cumprem, né? A profecia se cumpre, mas a gente pensa que pronto, acabou. Não, já está cumprido e não vou passar por essa situação mais. Observa que o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e de fato eles nunca mais passaram por aquele mar. Foi um problema que ali ficou. Os egípcios ali morreram, seus carros, cavaleiros ali, né, ficaram. Mas aí está a questão. Eles tiveram que enfrentar o deserto. Outra luta, outra dificuldade. Mas passaram o deserto e entraram na terra prometida. Mas aí está outra questão. Quando eles... E foi até Josué que fez a travessia do Rio Jordão com eles, quando Moisés, né, faleceu. E ele foi e pegou, né, essa responsabilidade, passou essa responsabilidade de liderança, ele assume a liderança, pronto. Ele vai e ele é o guia do povo na travessia do Rio Jordão. Só que quando eles atravessaram, eles tiveram também que conquistar Jericó. As muralhas tiveram que cair. Mas como isso? Eles estiveram lá com marretas, com armamentos pesados? Não. Eles rodearam as muralhas. E contando assim parece irônico. Então eu vou rodear o meu problema e o meu problema vai cair. O segredo não está aí em dar a volta nas muralhas. Esse não é o segredo. O segredo está na obediência à voz de Deus e na confiança nele. Quando eu obedeço ele e confio nele, lá no Salmos 34, 17, fala que quando o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Esse é o segredo da vitória. Não é você só rodear e dar as voltas que você quer dar em cima desse problema. Não. O segredo está em você obedecer a Deus e confiar nele. Porque eles estavam obedecendo uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, vamos lá fazer. E depois eles estavam confiando, né? Por quê? Tipo assim, isso parece ser uma loucura. Buzinas, e aqui vamos fazer esse barulho todo, esse estrondo todo. Como é que essas muralhas, até casas eram construídas nesse muro, de tão largas que eram? Uma estrutura fora do comum. Como é possível que isso vai cair? Aí entra a confiança. Não, mas se Deus falou, Ele está garantindo. Se Ele falou, Ele vai fazer. Olha, Josué, ele quando foi o sucessor de Moisés, ele confiou. Ele era da tribo de Efraim e ele viu, né, o mover de Deus através de Moisés. E se Deus usava Moisés, por que Deus também não poderia usar ele? Não era verdade? Não é verdade?
Então você vê que ele era cheio, a palavra fala lá no livro de Deuteronômio, que Josué, ele estava cheio do espírito de sabedoria. Sabia disso? Ele tinha tanta sabedoria. E de onde é que vinha essa sabedoria? Porque Moisés, olha aí como nós somos usados por Deus, e você tem que entender o momento que você deve orar, mas que você também deve receber oração. Que você tem que impor as mãos, mas que alguém também tem que impor as mãos sobre você. Você tem que entender esse tempo. Porque a palavra fala assim, porquanto Moisés impôs sobre eles as mãos. Saiu-lhes, liberou ali naquele momento, que Moisés estendeu as mãos sobre Josué. E ele recebeu o espírito de sabedoria. Quem é que não quer ter esse espírito de sabedoria? Num mundo onde só existe gente tola. O que tem de pessoas tolas, o que tem de pessoas sem sabedoria nesse mundo, meu Deus. Nós estamos caminhando, gente, para o fim dos tempos. Você escuta tanta pregação assim, você fala, gente, de onde é que esse povo tirou essas coisas? A palavra de Deus, ela é simples. O ser humano é que complica. A palavra de Deus é tão simples. Aí depois eles fazem um enredo assim tão complicado na cabeça das pessoas. Se você for ler as escrituras, são simples. Tem palavras que são mais difíceis, mas se você for pesquisar, você vai lá entender, não é? O significado da palavra, mas isso não é coisa de outro mundo. Se está aqui na palavra, são coisas simples que você pode compreender. Moisés, quando chama Josué, porque o nome de Josué não era Josué, era Oséias, que significava salvação, sabia? Só que Moisés vai e muda o nome de Josué, né? Vamos mudar o nome de Oséias, vamos colocar Josué, que significa o Senhor é a salvação. Aí eu entendo, até no nome, Deus ele entra, por quê? Não é você que vai salvar Josué, sou eu. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor da salvação. O Senhor é a salvação. Então, nós vemos o poder e o manifestar de Deus. Então, a sabedoria estava sobre Josué. A palavra fala que nunca em Israel levantou um profeta como Moisés. E Moisés ele foi tratado face a face. Pensa num homem que tinha intimidade com Deus. Moisés. Mas escute uma coisa. Josué também. Ele foi muito usado. E ele teve tanta autoridade que ele abriu a boca e falou, pronto, Senhor, o Senhor nos entregou os amorreus. Mas eu preciso que o Senhor detenha o sol. E eu preciso que a lua fique lá no vale de Agilon. E Deus responde à oração do homem. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu sei das minhas orações e também sei dos meus pedidos. Sei dos meus cansaços, das minhas fadigas. Sei das minhas procrastinações. Sei das minhas falhas, dos meus erros. E você também sabe dos teus. Mas eu sei que você que está me ouvindo fez um pedido ao Senhor. Talvez o teu pedido não foi atendido como instantaneamente foi respondida a oração de Josué. Mas uma coisa eu falo para você, não desista. Porque Deus, Ele ouve e livra você de todas as suas tribulações. É uma palavra de Deus para você. Tem dias que o nosso Deus vai nos levar por lugares que nós não queremos, estar no meio de pessoas que, de fato, até nós detestamos. Nós não falamos, mas Deus conhece-nos muito bem. Tem pessoas que Deus vai permitir entrar na sua vida para mudar aquilo que você não quer mudar. Sabia que as pessoas mais difíceis que entram na nossa vida e Deus permite é para mudar aquilo que você não quer mudar, de verdade, você não quer mudar? Mas eu quero mudar. Não, mas lá no teu interior você se conforma a ser assim. Então o que Deus faz? Usa pessoas que não são boas não, mas que vai confrontar aquilo que você precisa ser confrontado. Deus ele está falando aqui nesse dia, para você que está me ouvindo, não sei onde, mas Deus sabe, que Ele tem o poder absoluto sobre toda a criação. E como prova disso, você escutou aqui eu lendo para você em Josué 10, que Ele parou o sol
e que ele parou a lua. Ele está dizendo para você, eu paro todas as coisas por amor de você. Deus está dizendo aqui, eu paro todo conflito por amor a você. Escute mais uma vez Deus falando aqui, eu paro esse problema que entrou na sua vida para tirar a sua própria vida. Porque tem pessoas aqui que estão vivendo problemas tão gigantes, enfrentando problemas tão difíceis, que você pensa, esse problema não vai parar. Mas Deus está dizendo para você, eu paro esse problema por amor a você. Você que orou, você que acordou hoje e pensou, como é que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. O que você vai fazer é confiar no Senhor. Eu sempre falo, a nossa parte nós fazemos, mas chega um momento que nem a nossa parte conseguimos realizar. Aí Deus entra com a providência dele. Eu já vivi muitos milagres com Deus. Eu já vi muitas portas serem abertas para mim. Eu já vi grandes e extraordinárias coisas acontecendo na minha vida e através dela. E é por isso que eu prego para você, é por isso que eu trago a palavra para você. Porque eu sei que o mesmo Deus que fez todas essas coisas, Ele pode realizar e fazer na sua vida. Levante a sua cabeça nesse dia. Ore sim, confiando que Deus tem o poder de mudar tudo. E eu sempre falo que quando menos você espera, há um sinal vindo do céu sobre a sua vida. Sabe aquele sinal que você está pedindo tanto a Deus? Como Josué que pediu e orou ao Senhor e ele viu quase o dia inteiro, o dia não mudava. Estava parado, parou tudo, do jeito que estava, ficou. Porque Deus falou, para. Agora, para. A lua obedece, o sol obedece. A lua obedece, o sol obedece. Tem pessoas aqui que Deus está falando, eu estou mandando parar. Sabe lá Faraó? Esse mesmo, Faraó. Lá, escravizando. Agora chegou o momento de parar. Deus escolhe uma mulher. Coloca dentro do ventre dela uma criança, Moisés. Deus permite que os meninos daquele tempo fossem procurados para serem mortos. Moisés era para estar incluído, mas aí Deus dá uma estratégia para a mãe de Moisés. E a irmã Miriam acompanha, coloca o cestinho na água e a irmã olhando. Quando de repente o cesto vai na mão de quem? Da filha de Faraó. Vai dizer que isso é coincidência. Ela podia pegar aquele cesto e falar, eu não quero esse menino, meu pai está matando todos aqui no reinado, eu vou ficar com essa criança para quê? Para ir contra a vontade do meu pai? Não. Porque quando Deus fala, parou. O inimigo pode vir com toda a força contra você e contra a sua casa, mas quando Deus fala, ele tem que parar. Talvez você está sofrendo aqui, mulheres que sofrem agressões psicológicas. Tem mulheres aqui que sofrem agressões físicas. Mas aí Deus está falando para você, vem o meu na sua vida agora. Muitas vezes a gente pensa, parar não é bom. Não, parar também é bom. Parar também evita você de muitas coisas. Quando você está dentro do seu veículo e tem um sinal de stop, está dizendo para você, para quê? Para que você olhe para um lado e para o outro, para que não venha outro carro e você possa bater e ter ali um acidente que até às vezes pode ser fatal. Então esse sinal de stop é Deus te dando livramento. Então o Espírito Santo está pedindo para falar para você assim, que o stop dele, que o para dele é dizendo para você, chegou o tempo do meu livramento na sua vida. Deus levanta Moisés para libertar um povo que há muitos anos, centenas de anos, estavam
estavam como escravos no Egito. Há um tempo que Deus ele fala assim, você vai continuar, vai andar adiante. Mas tem um tempo que Deus vai travar e vai falar que daqui não passa, daqui não. E Deus está dizendo, eu vou travar o seu inimigo. Eu estou colocando um basta hoje. Você que está chorando, você que está desanimado, você que já perdeu a vontade de tudo. Deus manda falar para você, olha o meu basta aí hoje na sua vida. Eu sei que Deus está falando aqui, porque eu sinto a presença de Deus ao pregar esta palavra. Josué era cheio do espírito da sabedoria, ok? Josué tinha um chamado maravilhoso também como libertador e sucessor de Moisés, amém. Mas Moisés tinha algo que talvez falte em mim e em você. Confiança plena no Senhor. Ele sabia que Deus não o abandonaria. Porque se Deus esteve com eles lá atrás, Deus não estaria com ele agora, naquele momento? A mesma pergunta eu faço para você nesse dia. Se Deus já esteve com você em tantas dificuldades que você já viveu, Ele não estará com você agora, nessa situação que você está vivendo? Confia no Senhor. A palavra fala assim que a gente deve confiar no Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Sem ter dúvida nenhuma que é a mão dele que está me guiando. E os dias são maus. As pessoas são más. Entendeu? Há coisas ruins acontecendo aí. E se você não se apegar em Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não pare de orar. Ainda que você veja que não parou nada. Não deixe de confiar, ainda que você não está vendo acontecer nada. Deus está falando, mas há um basta meu nessa situação. Deus é poderoso para fazer. Confia no Senhor de todo o teu coração, Ele manda te dizer. Confie e você vai ver o que Ele vai fazer. Que essa mensagem, ela possa ir de encontro a você. Josué foi um exemplo de fé. Sabe o que é isso? É pegar uma coisa que é impossível e levar ao resultado extraordinário. Quer isso? Quer que isso aconteça na sua vida? Então você vai pegar essa palavra e vai colocar no seu coração. Eu vou pegar essa fé, que diante dos meus olhos parece impossível, mas vai me levar a resultados extraordinários. Resultados que aos olhos do homem era impossível, mas para Deus nada é impossível. Isabel e Zacarias não podiam ter filhos, já estavam em idade avançada. Mas aí eu aprendo na palavra que o anjo visita Zacarias quando ele estava cumprindo o seu turno como sacerdote e ele diz, olha, sua mulher vai gerar um filho. Eu entendo que para Deus nada é impossível. Eu olho para Maria, mãe de Jesus, que não teve relações com José, mas que Jesus foi gerado através do Espírito. Contando isso parece loucura, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Eu olho para Eva, sim, Eva, que Deus fez um sono profundo viesse sobre a vida de Adão. E ali Deus criasse a mulher. Não era um bebezinho, não. Deus criou um ser humano adulto, formado, porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você, neste momento que está me ouvindo, entenda isso. Que você que está passando por uma situação, não sei, sentimental, familiar, financeira, alguma área na sua saúde, né, alguma doença na sua família, ou até mesmo em você, que o médico disse isso e isso te entristeceu, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que para Deus nada é impossível. Mesmo que pareça que não tem solução, que isso não vai reverter, Deus está dizendo para você, eu sou o Deus do impossível. Amém? Que esta palavra fique no seu coração, que se você sentiu de Deus, Deus falou comigo. Amém. Amém. Se você quiser compartilhar com uma pessoa próxima de você, amém também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Ore por mim, ore pela minha casa. E eu agradeço
muito a Deus pela sua vida. Amém.